Irmãos, boa noite. Hoje é o dia do nosso estudo bíblico e vamos agora, então, aproveitando esse tempo, não podemos nos reunir, mas vamos estudar a palavra de Deus, Eu vou passar o estudo para os irmãos, espero que os irmãos estejam sendo edificados com esse estudo. Espero também que os irmãos estejam tomando todos os cuidados, Nós estamos chegando numa época que os especialistas dizem que o contágio do vírus vai ser maior nessa pandemia, Então, nós devemos tomar todos os cuidados que as autoridades têm nos ensinado, têm dito para que nós tomemos, para evitar que esse mal venha até a nossa casa. Vamos pedir a proteção de Deus, vamos estar em oração, pedindo ao Senhor para proteger o nosso país, que está entrando numa fase crítica dessa pandemia. Vamos orar, irmãos, clamar ao Senhor, para o Senhor livrar o nosso país, livrar a nossa casa, livrar os irmãos, E também vamos tomar os cuidados devidos. Agora vamos orar pedindo a bênção do Senhor para o estudo desta noite. Oremos. Senhor Deus, nós clamamos a Ti, Senhor, que agora que vamos estudar a Tua palavra, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor ilumine as nossas mentes, ó Pai, e que através desse estudo nós sejamos edificados, aprendendo, ó Pai, sobre mais uma doutrina da Tua palavra, e que possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor, e que esse estudo seja um meio para isso. Ilumine as nossas mentes, ilumine a exposição desse estudo, ilumine cada irmão, cada família daqueles que estão nos assistindo, Pai. Pedimos a Tua bênção em nome de Jesus para este estudo. Amém. Irmãos, no último estudo que eu ministrei na quinta-feira passada, eu falei sobre a graça comum e o coronavírus. Eu abordei, no contexto dessa pandemia, sobre uma doutrina preciosa da palavra de Deus, que é a graça comum. Eu disse que a graça comum não é uma outra graça, mas é um aspecto da graça de Deus que se estende a todas as pessoas. Então, a graça comum é quando Deus traz bênçãos para todas as pessoas da humanidade. E essas bênçãos, elas são graciosas porque elas são imerecidas. Tudo que é imerecido e tudo que vem de bom, aquele que merece a ira de Deus, antes de merecer o seu favor, mas merece a sua ira, isso é graça. Então, a graça comum é o aspecto da graça de Deus, onde Deus dá dons, dá capacidades aos homens, de modo geral. E ela se diferencia da graça especial. A graça especial é aquela que o Senhor, aquela quando o Senhor nos salva. É aquela que traz a salvação para as nossas vidas. Essa é a graça especial. E eu fiz essa diferenciação no último estudo, mas falei de forma geral, abordando alguns aspectos, sem pormenores da doutrina, mas enfatizei e falei sobre a graça comum. Então, eu pensei que hoje seria pertinente eu falar com os irmãos sobre a graça especial. Já que nós abordamos a graça comum, por que não agora abordarmos essa graça especial de Deus, Na verdade, eu gosto até de dizer que Deus tem a graça especial, E a graça comum, ela é só uma extensão da graça especial para que o Senhor preserve a humanidade em favor daqueles a quem Ele atinge com a sua graça especial, ou seja, do seu povo, da sua igreja. Então, o que é a graça especial? Irmãos, eu tenho definido a graça especial como sendo Deus nos amando quando nós, além de não merecermos esse amor, merecemos a sua ira. É muito mais do que um favor imerecido. É Deus amando, E Deus amando aqueles que, além de não merecerem esse amor, merecem a ira dele. É um amor em ação. Por isso que eu gosto de dizer, é Deus amando, porque Deus está amando. Não é só que Ele amou, mas Ele está nos amando quando nós merecemos a sua ira. Então, isso é a graça especial. É Deus virando o seu rosto
para nós, né? É o rosto de Deus virado para nós. É o contrário da maldição, né? Nós todos merecíamos a maldição, que é Deus virando o rosto dele contra nós. Mas a graça é Deus virando esse rosto, né? Deus estando favorável a nós quando nós merecemos a sua ira. E a graça especial é exatamente isso, né? É Deus no seu amor especial, né? Naquele amor em que Ele ama aqueles que estão perdidos a fim de salvá-los. Ele se torna favorável a eles para abençoá-los e aceitá-los perante si, em comunhão, né? Deliciosa com o seu ser, né? Para que eles possam conhecê-lo. Então, a graça especial é a graça que pode nos conduzir à salvação em Cristo Jesus. E eu quero trabalhar nessa graça especial com os irmãos a partir de alguns aspectos dessa graça especial. E eu gostaria de, primeiro, né, tratar com os irmãos que essa graça especial, ela tem as suas raízes no amor eterno e incondicional do nosso Deus. Ela tem as suas raízes na eternidade, no amor incondicional do Pai. Ela tem suas raízes na eternidade, no amor incondicional do Pai. Nós vamos ler lá em Efésios. Paulo fala sobre essa graça especial, né? Paulo é um dos maiores expositores dessa doutrina, né? Sistematizador dessa doutrina da graça especial. Então, lá em Efésios, no capítulo 1, onde Paulo fala do louvor dessa graça, nos versos 3 até o verso de número 5, Paulo diz assim, ó: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Então, observe, irmãos, que essas bênçãos espirituais não são as bênçãos comuns. A graça comum diz respeito a bênçãos comuns, sol, chuva, né? Quando Jesus fala que o sol e a chuva vêm sobre todos, os dons, os talentos, né? Para que os homens possam desenvolver a cultura, a arte, a ciência e outros aspectos da vida comum. Mas aqui fala das bênçãos espirituais, aquelas bênçãos que diz respeito ao nosso relacionamento com Deus, a nossa salvação. E Paulo diz então, né, que bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Irmãos, o que nós podemos destacar aqui? Primeiro, que o texto deixa bem claro que o Pai nos escolheu antes da fundação do mundo. O que quer dizer isso? O Pai nos escolheu na eternidade. A eternidade para Deus não é só o passado, né? Tem pessoas que falam que Deus é eterno, né? Porque Ele sempre existiu, existe e existirá. Não, Deus é eterno porque Ele está além do tempo, porque para Deus não existe tempo. Mas quando a Bíblia trata, né, antes da fundação do mundo, quer dizer que antes mesmo do mundo existir, antes mesmo do tempo existir, antes de Deus criar o tempo e o mundo e tudo que há no mundo, né, Deus já havia nos escolhido aqueles que iam ser salvos, né? E aí nós podemos pensar, mas Deus escolhe? A Bíblia diz que sim, né? O povo de Israel foi um povo escolhido por Deus. Aqueles que dizem que Deus não escolhe, né? Tem uma teologia aí que fala que Deus não escolhe incondicionalmente, devem lembrar-se, né? Que Deus escolheu o povo de Israel. E isso, ninguém tem dúvida que Deus escolheu Israel dentre várias nações do mundo para ser o seu povo. Isso foi incondicional, porque nós vemos provas na própria Bíblia que Israel nem era um povo melhor do que os outros. Deus escolheu de forma incondicional. Então, quando a Bíblia diz que Deus escolhe antes da fundação do mundo, é uma escolha incondicional. E por que Deus pode escolher? Pense bem, por justiça, né? Se nós apelarmos para a justiça, Deus tem que dar o que cada um merece. Por justiça, o que nós merecemos?
O apóstolo Paulo disse que o salário do pecado é a morte. Não é? O que nós merecemos? Nós merecemos a morte, né? Por um homem veio a morte ao mundo, né? Adão, e a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Então, por justiça, Deus teria que nos dar a morte. Agora, por graça, não é? Por amor, por presente, né? Então, presente ele não tem que dar a todos, né? Deus poderia dar a todos se ele quisesse, ele poderia dar a ninguém, e ele seria justo, porque todos merecem a morte, e se ele deixasse todos perecerem, ele era justo a si mesmo, né? Porque receberia o merecido castigo do seu pecado, mas Deus também podia dar a alguns, e foi isso que Deus fez. Então, a Bíblia fala que esse presente, né? Essa graça é concedida a alguns, não a todos e nem a ninguém, mas a alguns. E essa graça, ela é incondicional, né? Se a graça é um presente, Deus pode dar a quem Ele quiser, né? A justiça não, tem que ser aquele que merece. O que você merece, merece, né? Mas a graça, ela é incondicional, ela é um presente e é incondicional. O que quer dizer incondicional? É que Deus, ele não olhou e viu aqueles que iriam aceitá-lo e falou, não, esses que vão me aceitar, então eu vou dar minha graça a eles. Esses que vão me buscar, que vão ter fé, eu vou dar minha graça a eles. Não, Deus não fez isso pela simples razão de que a Bíblia diz que ninguém iria até Deus. O apóstolo Paulo mesmo, aqui em Efésios, né, ele fala que os efésios, como ele também, todos estavam mortos em seus delitos e pecados. Como que o ser humano morto ele pode ir a Deus? Se Deus olhou lá do passado e viu as nossas vidas, irmãos, ele viu que nenhum de nós, por nós mesmos, nenhum de nós teria algum aspecto de bondade que nos fizesse ir até Ele. Pelo contrário, né? O texto afirma que Deus nos escolheu incondicionalmente. Olha bem o que diz o texto, né? No verso 4. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis. O texto não está dizendo que Deus nos escolheu porque ele olhou lá do passado e viu que nós seríamos santos. Não, não é assim que Paulo está dizendo. Ele está dizendo que ele nos escolheu para que fôssemos santos. Então ele escolheu incondicionalmente. Ele escolheu aqueles a quem ele quis escolher. E aí nós chegamos a um outro ponto aqui, que eu quero que os irmãos vejam, né? O que levou Deus a escolher? A sua vontade livre. Olha como o texto diz, né? E em amor, olha aí, o amor, né? A graça, Deus nos amando, né? Sem nós merecermos e merecendo a sua ira. Então, Paulo diz, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Segundo a sua vontade livre. Ou seja, nada motivou Deus a nos escolher, nada em nós. Deus não olhou e viu alguma bondade que você teria, não é? E isso fez com que Deus olhasse, não, esse aí vai ser mais ou menos bonzinho, ou ele vai me buscar, ou ele vai exercer fé em mim. Não, Deus olhou e simplesmente, por causa da sua vontade soberana e livre, porque Ele quis, Ele escolheu. Irmãos, é isso que toda a Bíblia nos diz, né? A escolha de Deus, ela é totalmente livre. Veja também Efésios 1:11, fala assim, ó, nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Nós somos predestinados segundo aquele que faz tudo conforme o conselho da sua vontade. Então, o que aconselhou Deus a nos escolher? Nada, a sua própria vontade. É a vontade de Deus livre, na eternidade, é que nos escolheu. Mas então a graça, ela tem suas raízes lá na eternidade, nesse amor incondicional, com que o Pai nos amou e livremente nos escolheu. Então esse é o primeiro aspecto que eu quero que os irmãos pensem. Não dá para eu aqui agora, né, fazer uma defesa apologética dele, mas eu estou ensinando para os irmãos, né, e depois os irmãos podem estudar mais e aprenderem, né, e confirmar em outros textos da palavra, né? Mas Paulo aqui, para mim, ele é bem claro, né? Deus nos amou, nos escolheu livremente antes da fundação do mundo
para sermos santos. Não é porque Ele viu que nós seríamos santos, mas é porque Ele já nos escolheu para nos fazer santos. E lá na eternidade, incondicionalmente. Então esse é o primeiro aspecto. Mas o segundo aspecto, né, desse amor gracioso de Deus é que a base está na obra expiatória de Cristo na história. A obra expiatória de Cristo Jesus na história é o que fundamenta, é a base desse amor incondicional. O apóstolo Paulo, em Romanos, também expondo sobre essa doutrina, o apóstolo Paulo fala em Romanos 5:8, porque Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo Jesus morrido na cruz por nós, sendo nós ainda pecadores. Observa que Paulo está falando ali desse amor também, desse amor incondicional, mas Paulo está dizendo, porque Deus prova esse amor. Como que Ele prova esse amor? Ele prova esse amor enviando Cristo para morrer por nós na cruz, sendo nós ainda pecadores. Observa que, mais uma vez, confirma o primeiro aspecto, Jesus veio para morrer por nós quando nós ainda pecadores. E isso é a prova do amor de Deus. Então, irmãos, o segundo aspecto é esse, que essa graça se fundamenta no fato de Jesus ter vindo na história, num tempo, num momento único, para entregar sua vida num sacrifício, aonde Ele levou sobre si os nossos pecados e nos concedeu a justiça dele. Então, essa obra expiatória de Jesus, de carregar sobre si e sofrer a ira de Deus em nosso lugar, por causa dos nossos pecados, para nos conceder a justiça dele, essa obra na história é a base, é o fundamento dessa graça, é o fundamento desse amor de Deus. E o que motivou então essa obra de Jesus, Esse próprio amor, Então por isso que fala, Deus prova o seu amor. E lá em João 3,16 nós vemos a mesma verdade, Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, Ou seja, que Deus amou pessoas no mundo inteiro, Ou que Deus amou pessoas de todos os lugares do mundo. Não foi só no meio do povo de Israel, mas agora essa graça, ela expandiu-se, depois de Jesus, para todas as nações, como a promessa feita a Abraão, que todas as nações seriam benditas em Abraão. E Deus amou o mundo, e é de tal maneira que Ele deu o seu Filho. Imagina bem, dar o seu próprio Filho, que não teve pecado, fazer o seu Filho assumir a nossa natureza, vir ao mundo e se tornar como um pecador, sendo levado à cruz, E ali na cruz sofrer não só uma morte física, mas a ira de Deus sobre Ele, por nossa causa, Então, isso é um ato de amor. A graça é esse amor especial, porque Jesus veio na história morrer pelos pecadores, morrer por aqueles que não mereciam a sua morte por eles. Mas observa bem, irmãos, que por que Jesus morreu? É uma pergunta, Para quem Jesus morreu, melhor dizendo? E nós aprendemos que Jesus morreu pelas suas ovelhas. Lá em João, tem vários textos que nós podemos ver isso, mas eu quero examinar com os irmãos. João 6:37 e 39 diz assim, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. A gente, quando lê esse versículo, a gente pensa nessa situação de que Jesus fala, de modo nenhum lançarei fora. Todo que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Mas esquece da primeira parte, Todo aquele que o Pai me dá. É quem que Jesus não lança fora? É todo aquele que o Pai lhe concedeu. E veja também no verso de número 39. E a vontade de quem me enviou é esta. Jesus falou que ele veio para fazer a vontade do Pai, E ele fala, e a vontade de quem me enviou, daquele que me enviou, ele fala, e a vontade de quem me enviou é esta. Que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Irmão, Jesus aqui não só está dizendo que nenhum daqueles que o Pai deu a ele pode se perder. Então Jesus está dizendo, olha, nenhum desses pode se perder. Ninguém vai se perder
daquele que o Pai me deu. E com certeza eu vou ressuscitá-lo no último dia. Mas a verdade é que ele fala, né? Aqueles que o Pai me deu, né? A vontade é que nenhum eu perca de todos os que me deu. É o Pai que deu o Filho, né? É o Pai que concedeu esses ao Filho. E lá em João 17, 9, na oração sacerdotal de Jesus, ele repete essa mesma verdade. Os irmãos podem ler aí, se quiserem, né? Em João 17, 9, Jesus fala assim, ó, é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, observa bem, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Irmãos, olha que verdade, né? Tem a ver com o primeiro aspecto, né? O primeiro aspecto não é que o Pai nos amou na eternidade, né? Antes da fundação do mundo. Agora Jesus está dizendo, né? Que, deixando bem claro, né? Que ele roga não é pelo mundo inteiro, mas por aqueles que me deste. Ou seja, aqueles que o Pai escolheu e deu ao Filho, né? Assim como o Filho foi escolhido pelo Pai para morrer por esses na eternidade, assim também esses foram dados ao Pai. Quem são esses? São as ovelhas de Jesus. Jesus falou várias vezes, né, que ele dava a sua vida pelas suas ovelhas. Não é para o mundo inteiro, mas pelas suas ovelhas. E Jesus falou com os fariseus, olha, vocês não são minhas ovelhas. Né? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. E eu lhes dou a vida eterna. Quem Jesus dá a vida eterna? Irmão, Jesus fez uma separação bem nítida, né? Eu dou àqueles que são as minhas ovelhas, não ao mundo inteiro. Na teologia, a gente costuma dizer que o sacrifício de Jesus, ele é suficiente para todos, né? Mas ele é eficiente somente para aqueles a quem o Pai concedeu ao Filho. Ou seja, só aqueles por quem Jesus veio para morrer por eles. Então, essa graça significa não só que o Pai escolheu incondicionalmente, né? Mas que o Filho deu a sua vida para esses. Irmãos, e isso nos leva a uma terceira verdade aqui dentro desse aspecto, né? É que se Jesus deu a vida exatamente por aqueles que o Pai destinou a salvá-los desde a eternidade, então o sacrifício de Jesus é suficiente, no sentido, ou eficiente, né? Mas suficiente agora eu estou dizendo num outro sentido, né? É que para esses não há necessidade de nada mais. O sangue de Jesus foi suficiente para tirar todos os seus pecados. Para esses, o sangue de Jesus pagou todo o preço pelos seus pecados. Né? Eu costumo dizer isso, os irmãos sabem, né? Como eu ilustro isso, né? Se você tem uma dívida muito grande no banco e alguém vai lá e pega aquela dívida, resgata aquela dívida, paga ela toda, né? E se a dívida foi paga, o banco agora não pode mais te cobrar essa dívida. Assim é o Pai justo, né? Se o Pai mandou o Filho para derramar o seu sangue e pagar pelos pecados, né, desses, então esses por quem ele morreu e pagou os seus pecados, não existe mais dívida. Não é? Paulo fala isso, ó, escrevendo aos Colossenses, ele cancelou todo o escrito de dívida que era contra nós. Irmãos, essa é uma prova que Jesus não morreu por todos, né? Se Jesus tivesse morrido por todos, todos teriam seus pecados cancelados. Porque por quem ele morreu, ele foi eficiente, né, e suficiente para cancelar todos os seus pecados. Tirar, né, apagar esses pecados. Por isso que a promessa do Senhor é: de seus pecados não me lembrarei mais. Essa é a promessa da aliança, né, falada, dita nos profetas e reafirmada no Novo Testamento. Não me lembrarei mais de nenhum dos seus pecados. Por quê? Porque o sangue do meu Filho pagou os seus pecados. Ora, se o sangue do Filho de Deus pagou todos os nossos pecados, então não temos mais pecados diante dos olhos do Pai. Mesmo que ainda pequemos, mas os nossos pecados já estão cancelados. Deus não vai mais nos condenar. Por isso que o apóstolo Paulo diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Todos os seus pecados foram pagos. Então Jesus morreu por esses, né? Esses que o Pai os amou na eternidade e que o Filho no tempo, na história, ele cancelou os seus pecados morrendo por eles na cruz. Então isso é a graça. Mas tem um outro aspecto ainda, irmãos, é que essa graça, né, ela tem a sua realização em nós, pela obra salvadora
do Espírito Santo em nós. Ela tem a realização em nós, nas nossas vidas, né? Pela obra do Santo Espírito. É o Santo Espírito que aplica a obra que foi feita por Jesus na cruz a nossas vidas. Ou seja, nós fomos atingidos pelo Santo Espírito para que pudéssemos receber essa graça no nosso tempo, né? Então, na eternidade, o Pai nos amou e nos escolheu para sermos santos. No tempo histórico, Jesus morreu pelos nossos pecados e agora o Santo Espírito comunica esta graça às nossas vidas. Eu quero que os irmãos leiam comigo lá em Tito, capítulo 3, versos 4 a 7, diz assim, ó, Tito 3, de 4 a 7. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, observe, quando manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos aqui, né, os crentes, não por obras de justiça praticadas por nós, olha, incondicional, não foi pelo que nós fizemos, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Estão vendo, irmãos? O lavar regenerador e renovador. Ou seja, no momento da nossa história, né? O Espírito Santo nos torna unidos a Cristo. Aqui tem uma doutrina da graça que é maravilhosa, né? Essa graça se manifesta em fazer de nós um com Cristo. Então, o Espírito Santo vem ao nosso coração para nos unir a Cristo, para que nós recebamos aquilo que Jesus fez por nós na cruz. É necessário que nós sejamos um com Ele. Paulo fala, né, que nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele para uma nova vida. Então, o Espírito Santo, ao nos unir com Cristo, né, já que nós já estávamos unidos com Ele na eternidade, pelo amor eletivo e gracioso de Deus, né, já que nós morremos unidos a Ele, na morte dEle, na cruz, né? Paulo está dizendo como se nós tivéssemos morrido com Ele, ressuscitado com Ele. Então, Ele nos une a Jesus na história, na nossa história, para que nós pudéssemos ou possamos, né, ser regenerados. Então, o Espírito Santo aplica a obra da regeneração. Por isso que fala o lavar, renovador e regenerador. Eu disse para os irmãos, no primeiro aspecto, né, sobre a eleição incondicional, que Deus não podia ter olhado para nós e visto, né, que nós seríamos bons ou que teríamos alguma coisa a oferecer para Ele. Por quê? Porque todos nós estávamos mortos e escravos do pecado. E lá no Antigo Testamento, né, fala que Deus, através do seu Espírito, tiraria o coração de pedra e daria um coração de carne. Por quê? Porque o coração de pedra é um coração inclinado para o mundo, para si próprio, para a vontade de Satanás, mas nunca volta para Deus. O coração de pedra, ele é alheio a Deus, ele não quer saber de Deus. Mesmo que ele seja religioso, mas ele não quer o Deus verdadeiro. Deus para ele é Ele próprio. Mas quando Deus retira esse coração de pedra, através do Espírito que Ele enviou, e dá um coração de carne, quer dizer que Ele muda as nossas vidas, né? Então nós fomos unidos com Jesus. O Espírito Santo nos une com Jesus, nos regenerando para uma nova vida. O que vem primeiro, a união com Cristo ou a regeneração? Não sei dizer, as duas são juntas, né? Assim como o Espírito nos une a Cristo, Ele também nos regenera. E assim como Ele nos regenera, Ele nos torna um com Cristo. Várias vezes no Novo Testamento, não dá para eu abordar todos os textos aqui, mas várias vezes no Novo Testamento, né, nós encontramos a verdade de que Cristo está em nós e nós estamos em Cristo. Observa bem, isso é a união com Cristo, né? Na oração sacerdotal, Jesus ora para que sejamos um com Ele, como Ele é um com o Pai. É algo miraculoso que nós não podemos entender, é incompreensível, é algo misterioso. O Espírito entra em nós e nos torna um com Cristo, e faz Cristo morar em nós, viver em nós. Por isso que Paulo fala, né? Agora, né, é Cristo que vive em mim, e ao mesmo tempo, somos nós que estamos em Cristo, né? Paulo fala, ó, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Esse texto é bem conhecido, né? 1 Coríntios 5,17. E agora, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Quer dizer,
quando nós nos tornamos um com Cristo, a ideia ali, estar em Cristo, né? É uma partícula no original, no grego, que dá a ideia de que nós, de união mística. Unidos com Cristo, nós agora somos nova criatura. É o mesmo que Jesus falou a Nicodemos, né? Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Você não vai compreender as coisas espirituais. E esse nascimento vem do Espírito Santo. Irmãos, então, essa obra da graça se realiza em nós pelo Santo Espírito, quando ele nos regenera. E ele nos torna um com Cristo. E a partir daí, o Espírito Santo vai nos aperfeiçoando em Jesus, nos tornando conformes à sua imagem. É a obra da santificação. Não é? Mas antes dessa obra da santificação, eu tenho que falar aqui de forma rápida, por causa do tamanho do nosso vídeo, né? Mas antes dessa santificação, quando o Espírito Santo nos torna um com Cristo, ele nos conduz à fé e ao arrependimento. A fé também é um dom de Deus, né? Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. O arrependimento também é descrito como uma obra de Deus. E a fé, ela nos é imputada para a justificação. Ou seja, quando o Espírito Santo nos regenera, ele nos conduz à fé. E a fé nos é imputada, né? Para a justificação, né? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça, para a justificação, para que Deus olhe para nós e não veja mais nenhum pecado em nós, mediante a obra de Cristo comunicada a nós pela fé. E essa fé, ela vem pela obra do Espírito de nos unir com Cristo. E daí em diante o Espírito nos aperfeiçoa, nos transformando de glória em glória, como diz o apóstolo Paulo, na própria imagem de Cristo. E ele conclui essa obra, quando ele há de nos glorificar, nos levando para a vida eterna, né? Depois deste mundo, para habitar com o Senhor Jesus, para sempre, sem mais pecado. Então, irmãos, essa é a obra da graça, né? Eu expus aqui de uma forma breve, né? Sobre a graça especial. Agora, como nós podemos saber se nós temos a graça especial? Para mim, é aquele versículo que eu já li, né? Para mim, ele resume tudo, né? Jesus falou, olha, vós não sois minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Quem são esses que a graça especial atingiu o peito deles? Transformou o coração deles. São aqueles que ouvem a voz dele, do Senhor Jesus, e o seguem. Se você faz isso, meu irmão, é porque você foi atingido pela graça especial. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo.